Olá, eu sou o Ailton Souza e você está no Manual de Gente. Como funciona a nossa atenção? Você sabia que você muda uma experiência só com o olhar? Tudo que nós temos é a nossa atenção e o momento presente. Eu descobri isso de uma forma bem interessante. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu descobri que uma vizinha minha, quando eu mexia com ela mancava, ela andava totalmente diferente, assim, bem diferente mesmo. E eu comecei a brincar com isso, quase que um bullying, né? Na época não era chamado de bullying. E todas as vezes que ela descobria que eu estava olhando para ela ficava toda diferente. Então, com isso, eu comecei também a assoviá-la. E aí, lá de longe, eu a via e já assoviava e ela começava a mexer. Então, bem mesmo de longe, quando eu colocava a atenção nela, a coisa acontecia. E aí, um dia eu comentei isso com o meu professor e ele falou, não, mas isso já existe. Existe uma experiência que prova que você interage com as coisas somente de olhar. Eu fiquei curioso e fui atrás e achei essa experiência que chama-se a experiência das duas fendas, que eu vou apresentar para você agora. Tudo que nós temos é a atenção e o momento presente. Nós somos matéria em vibração. Desde o ano de 1803, Thomas Young, ele fez essas experiências utilizando matéria e onda, para ver como elas se comportavam. Primeiro em tamanho normal e depois em tamanho quântico. Vamos à experiência para você poder acompanhar. Primeiro ele pegou e atirou numa fenda simples pequenas esferinhas e lá do outro lado, no anteparo, ele fez, conforme ele atirava aqui, ele fez o mesmo desenho do anteparo da fenda lá no fundo, chamado de padrão simples. Ele fez a mesma coisa num padrão duplo. A matéria foi atirada na fenda dupla e fez lá atrás, como era de se esperar, um padrão duplo. Para fazer essa comparação, ele fez a mesma coisa com as ondas. Então ele pegou uma fenda simples, atirou sobre ela ondas e deu lá atrás uma mesma marca, onde a onda batia na parte central, ficou a marca que era justamente um padrão fechado, padrão simples. A mesma coisa foi repetida com ondas atiradas em fenda dupla. Ele fez um padrão, as ondas interagiam aqui no meio, e fez um padrão onde batiam ondas mais fortemente, e num degradê, abrindo-se, fez um padrão chamado padrão aberto. Ele pegou e minimizou todo o equipamento e fez a mesma experiência a nível quântico. Só para você ter uma ideia de nível quântico, quanto é, o seguinte: se eu pegar uma molécula de água e comparar com uma única gota de água, ela é tão pequena, o quântico é tão pequeno, que é como se eu comparasse um único litro de água para toda a água da Terra, tanto doce quanto salgada. Então é muito pequenininho. Então ele pegou átomos e atirou numa fenda simples. E como era de se esperar, lá atrás desenhou-se um padrão simples. Ele repetiu a mesma experiência num padrão duplo. E aí aconteceu uma coisa bem diferente. Ele fez a experiência e lá atrás deu, ao invés de dar os dois riscos, como era de se esperar, deu um padrão de ondas. Aí ele ficou bem intrigado com aquilo e quis ver o que estava realmente acontecendo. E aí ele fez a seguinte experiência. Ele fez a mesma experiência novamente, só que aí olhando essa experiência e filmando essa experiência. E ele reparou que todas as vezes que ele filmava ou que ele estava olhando, desenhava-se o padrão duplo. E todas as vezes que ele não estava olhando, desenhavam-se ondas. Então ele chegou à seguinte conclusão, que uma matéria atirada em fenda dupla, quando coloca atenção, a matéria age conforme esperado, ou seja, como matéria. Daí, nós saímos do campo das ondas cerebrais, por exemplo, e caímos na matéria, no físico. Um detalhe, essa experiência aqui, as duas são a mesma.
O único detalhe que muda aqui é o observador. Então a conclusão final que nós podemos chegar é que você consegue mudar uma experiência só de olhá-la. Sem olhar para a experiência, ela dá o padrão de ondas. Ondas onde os desejos se dispersam. E o nosso presente é igual quando eu escolho com a minha atenção, ou seja, quando eu escolho o que eu vou olhar, eu acabo escolhendo o que eu vou e posso modificar. Então, quando eu tenho a experiência olhando, ela dá as duas barras, como era esperado, o foco da realidade do que acontece. Ou seja, nossos desejos são como ondas, vibrações, que quando recebem atenção, foco, fazem com que os átomos ajam condizentemente com a realidade esperada. Ou seja, em última instância, nós criamos a nossa própria realidade. A realidade, ao olharmos e dar ao nosso presente, ou seja, a nossa atenção, por uma das várias possibilidades. Ou seja, você pode olhar para qualquer lado, para qualquer coisa que você estiver olhando. Onde você olhar é que a energia vai fluir e que as coisas vão acontecer. É uma maneira de comprovar isso. Se você tiver curiosidade, tem uma experiência chamada da dupla fenda no YouTube, onde tem mais desenhos, mais detalhado, um filmetezinho, que você pode procurar e você vai se inteirar e vai ver que tudo que eu estou falando é verdade. Inclusive, o próprio Einstein ficou muito intrigado com essa experiência e não foi conseguido resolver os porquês de acontecer desse jeito. A conclusão que se tem é que todas as vezes que você não está olhando, é diferente de quando você está olhando uma experiência. Você consegue modificar o resultado somente olhar. Gostou desse vídeo? Compartilhe, assine o nosso canal. Um abraço, até a próxima.